senhores, senhoras e novos vereadores. Eu, Paulo Marques de Souza Júnior, na condição de presidente desta Casa de Leis, em nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública. Neste momento, convido para compor a mesa a senhorita Anne Rose Vieira de Freitas, autora do projeto. Bruna, me dá um papel. No roteiro? Você tá no Convido o vereador senhor Fábio Eustáquio, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Obrigada. Convido também para compor a mesa senhorita Poliane Faria, ela que é superintendente da Divisão de Vigilância e Saúde do Prado. Poliane. E convido também, não sei se ela está aí, né, a procuradora do município, doutora Lauriane Valéria Vieira Gomes. Ela está por aí? Doutora Lauriane. Boa tarde a todos. Tendo em vista a relevância da matéria do presente projeto de lei, nos termos da lei orgânica deste município, foi designada a presente audiência pública, a fim de colocar em debate o projeto de lei número 010/2026, que inclui a política municipal de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, no município do Prado, e da outra das providências de autoria da vereadora Anne Rose. Nesse momento, vou passar a palavra à autora do projeto, a vereadora Anne Rose Vieira Freitas. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão no plenário e a todos que estão nos assistindo. Uma gratidão enorme esse plenário cheio. Sempre fosse assim os nossos projetos. Gente, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que esse projeto é no intuito de ajudar. Fui procurada por alguns agentes de endemias e que me sugeriram, existe já uma lei federal, mas para que regulamentasse o nosso município. Quando esse projeto entrou na casa, teve a doutora Cláudia, vereadora, que pediu audiência pública e de grande relevância, porque causa impacto, na vida das pessoas, da nossa comunidade, de vocês. Então sejam bem-vindos e a opinião de vocês aqui hoje é muito importante para nós. Entendeu? Nós vamos sair daqui hoje se vamos dar andamento a esse projeto ou não. Porque o nosso intuito, e principalmente o meu intuito enquanto vereadora, é ouvir vocês. Então não tem nada engessado. Então o projeto só foi apresentado a essa Casa de Leis. Então é muito importante que vocês deem a opinião de vocês, que vocês participem e deixar bem claro que devido à grande epidemia que está na nossa cidade, o intuito desse projeto é ajudar vocês e a população. Tá? Sejam bem-vindos. Meu muito obrigada por essa casa estar cheia. Nesse momento, vou passar a palavra à superintendente da Divisão de Vigilância e Saúde do Prado, Poliane Faria. Fica à vontade, Poliane. Poliane, tem um microfone do seu lado aqui. Ah, tá, achou aí. Boa tarde a todos. Aperta no botãozinho. Fala mais próximo. Nossa rádio ficou mais perto. Aí, Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, pessoal, eu já tinha conversado com a Anne Rose a respeito do projeto. A maioria das ações que está no projeto, a gente já realiza elas. O que falta ser realizado é a questão de multa aos moradores, né, Anne Rose? O que eu não sei se é viável. Porque qual que é a minha preocupação? Quem que vai aplicar essa multa? Aí que a Anne Rose me explicou que seria o fiscal de posturas. Se essa multa fosse aplicada pelos agentes, seria uma dor de cabeça muito grande para nós. Porque o agente, a partir do momento que ele aplicar uma multa para o morador, ele não entra mais na residência.
E assim, eu acho que mesmo sendo outra pessoa que vai aplicar a multa, a gente vai ter essa resistência. E os focos maiores, o acúmulo de lixo maior, ele não está na casa de pessoas esclarecidas. Ele está dentro de moradores mais simples e não são pessoas que vão ter esse valor para pagar essa multa. Então, assim, eu acho meio preocupante essa questão de multa. Você é bom, Poliana? Pessoal, agora nesse momento eu vou abrir a palavra vai ser franca aos novos colegas vereadores e logo em seguida eu vou abrir ao público. Algum colega vereador quer fazer uso da palavra? Passa a palavra à vereadora doutora Cláudia Mota. Boa tarde a todos. Quando foi apresentado esse projeto, na verdade, já fiz parte, né, da Vigilância em Saúde e era um problema adentrar as residências. Já é um problema. Os agentes estão aí, eles sabem que tem algumas residências que são problema em entrar. E, infelizmente, as que têm problemas são as mesmas, né? Então, assim, eu acho que foi quando eu solicitei, né, fiz a sugestão do presidente para que realizasse a audiência pública para ouvir vocês, agentes, porque são vocês que entram lá, são vocês que têm contato com cada morador. Eu acho que algo que é tangível para a nossa sociedade é necessário, temos que realizar realmente algumas atitudes para tentar bloquear essas epidemias que acontecem. Só que, infelizmente, a gente depara com o que a Poliana falou, que é o abrir a porta, é adentrar a residência. E, infelizmente, já foi feito, né? E depois vocês mesmos podem estar falando para a gente como foi, né, a experiência que tiveram. E olha que nem tinha multa, né? Eu lembro que eu cheguei bem depois, mas assim, o fato de ter colocado na época o cartãozinho amarelo, o cartãozinho vermelho, o agente na próxima visita, no próximo ciclo, já não entrava nessa residência. Então, assim, eu gostaria realmente de estar ouvindo os agentes, a coordenação, para achar uma forma mais viável para que não atrapalhe futuramente o trabalho dos agentes. Porque eu acho que uma residência que fica sem uma visita, ela pode comprometer, né, o bairro inteiro e uma cidade. É essa a minha preocupação, tá bom? Obrigada. Mais algum colega vereador? Passa a palavra à vereadora Nara Abigail. Boa tarde a todos. Muito importante a participação de vocês que estão na linha de frente e são as pessoas que realmente vivenciam, né, os desafios da vigilância. Obrigada, Poliana, por deixar seus afazeres estar conosco aqui hoje. Muito importante seu parecer, né? Eu venho agora respeitosamente, viu, vereadora Anne Rose, me opor a esse projeto. Primeiramente, eu acredito muito no treinamento e capacitação dos ACS. Por quê? Porque é um programa há mais de 20 anos que vem capacitando no Estado e vocês vivenciam o dia a dia e nós, vereadores, temos que ter um critério, um zelo muito grande com a nossa população ao criarmos projetos de lei que oneram os bolsos dos nossos munícipes, né? Então, o que acontece? Eu vejo você multar o dono de um terreno que não limpa, entende-se que essa pessoa tem a posse de ter o terreno e tem uma condição e um esclarecimento de entender que ali é responsabilidade dele. Agora, o meu medo maior, principalmente aqui, que eu li todos os incisos, o artigo 4º e o parágrafo 2º, é essa lei pesar sobre aquelas pessoas que estão em situações vulneráveis.
aquelas pessoas que não vão ter condição de pagar essa multa, e aqui no parágrafo 2º ainda fala, em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro. Então, gente, sabemos da gravidade da dengue no nosso município, mas também sabemos que é no Brasil, né? É regional, Uberlândia, é sazonal, e vocês sabem disso porque vocês estudam isso dia a dia, eu tenho certeza, porque pelo menos as agentes que vão na minha casa, elas me dão uma aula todos os dias das suas visitas, viu, Poliana? Então, eu estou convicta que não será benéfica a lei para os nossos munícipes, porque como explicar para a Dona Maria que mora lá no Morada do Sol, lá, vamos nas Chácaras Boas Novas, né, porque tem aqueles terrenos gigantes que são chácaras, como que ela vai entender que a bromelinha dela fica um ano aquela larva adormecida lá, e que ela tem que desfazer, que ela tem que jogar fora aquele vazio? E se aquela larva virar um foco, ela vai ser multada. Que conhecimento que ela tinha disso? Então, esse zelo, a Casa de Leis, nós vereadores temos que ter. E cabe o nosso papel fiscalizar. A vigilância em saúde tem o poder de polícia, é denunciar, é fazer o boletim de ocorrência, e nós vereadores, cabe a nós o papel. Nós temos uma obra da Câmara em andamento. Será que algum de nós vereadores foi lá nessa obra ver se lá tem foca? Eu não fui. Eu assumo que eu não fui. Então, essa é a minha posição. Contem comigo para o que vocês precisarem, mas eu tenho muito zelo com os nossos munícipes ao colocar um projeto que vai onerar o bolso, principalmente das pessoas mais humildes, mais vulneráveis e menos esclarecidas. Obrigada, presidente. Obrigada. Mais algum colega vereador quer fazer uso da palavra? Passa a palavra ao vereador Fábio Eustáquio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria, para mim, eu tenho alguns pontos que eu gostaria no projeto, mas eu acho que isso aqui a gente depois vai discutir nas comissões. Eu queria ouvir vocês que são profissionais que estão no dia a dia, né, para a gente poder ter uma visão geral sobre o assunto. Porque eu, por exemplo, eu sou leigo sobre o tema, né, a gente sabe da importância, sabe que é uma questão séria, a gente está falando de vidas, né, que tem pessoas que morrem por isso. Então, para mim posicionar e ter um entendimento, eu gostaria de ouvir vocês que são profissionais que estão na frente aí, para a gente entender o que pode ser feito para melhorar. Né? Eu vi aqui até sobre os pontos que a colega fez aí, mas eu vi também que aqui fala sobre o descumprimento, né, das recomendações. Então não vai ser aplicado de impacto logo de cara. Né? A pessoa que foi ali, foi notificada, foi orientada, se a pessoa não tomou as devidas providências, a gente está falando que ela está, né, se omitindo da situação e colocando vidas em risco, que pode ser eu, pode ser você, um parente nosso, né, o nosso próximo. Outra questão aqui que eu olhei, acho que aqui está no artigo 5º que eu gostaria de entender, e eu não sei como que é, hoje vocês lidam com essa situação no dia a dia, que está aqui sobre a parte que fala da ausência, né? Como que é que vocês lidam quando não acham o cidadão? Eu gostaria de entender. E deixa eu ver aqui. Eu acho que é mais esses pontos aqui. Certo? Obrigado. Mais algum nobre colega vereador quer fazer uso da palavra? Não? Pessoal, então nesse momento, eu estarei abrindo a palavra, aberta a vocês, e a gente precisa muito ouvir vocês. Por quê? Quem vai decidir se esse projeto vai para frente ou não é eu, presidente, não, é vocês. Então a gente vai ouvir vocês, a gente quer ouvir o Fábio Eustáquio, que levantou algumas dúvidas boas, né, para a gente entender, né, pertinentes. Então nesse momento eu vou abrir a palavra, fiquem à vontade, tá bom? Quem gostaria de ser o primeiro a falar, quer falar daí, quer usar a tribuna, fica à vontade. Um de cada vez, gente, vamos dar briga, hein? Vou levar o... Já tá lá com a Bruna. É só levantar a mão, gente, a Bruna já entrega aí.
Eu sei que é o morador da turma. Assustou, hein? Você quer falar aí? Você quer usar a tribuna? Fica à vontade. Vem aqui na tribuna então, para o pessoal te ver todo mundo. Ótimo, você logo eu, né? Pessoal, então vamos lá, o novo colega vai fazer o uso da tribuna. Boa tarde, pessoal. É o seguinte, para mim, no que eu pude ler lá, no que eu entendi, sim, uma faca de dois gumes, se a gente for analisar. Por quê? Igual a vereadora Nara falou, tem hora que você vai entrar na casa, se for reincidente, beleza, vai ser passado para o coordenador, que vai ser passado para o fiscal de postura, vai ser notificado por aquilo. E na notificação vai vir especificado, certo? O porquê que está sendo notificado, vai ter que se adequar, tem um prazo de adequação. Acabou esse prazo, já vai ser quando o agente vai estar voltando na casa do morador. E aí? A gente vai deparar com um grande não. Aí se a pessoa já era reincidente, a casa dela é rica em fogo, quantas pessoas ela não vai contaminar naquele setor? Então tem que ser muito bem pensado questão sobre isso. E outra coisa, tem que olhar para dentro da nossa casa. Por quê? Como que a gente vai cobrar do cidadão, do morador, se a nossa empresa não dá o exemplo? Se nós não damos os exemplos. Por que eu falo isso? Porque na minha casa também pode sim ter fogo. Na casa de cada um, tá, gente? E não é diferente na prefeitura, não é diferente em empresa alguma. Então a gente tem que estudar bem estudado, para ser, desculpa o palavreado informal, para o pau que bate em Chico bater em Francisco. Porque não é só aquele morador que está lá no Boas Novas, Nova Conquista, que junta seu reciclável, que infelizmente não tem um entendimento maior quanto a isso, ser prejudicado. Porque ele já tem uma renda regrada. Vai lá e é notificado. E aí? Entendeu? Então é isso. Conversar assim, ter uma noção. O meu serviço é diferente dos meus colegas. Eu não faço casa a casa, eu faço comércio. E agora vocês pensam, um comércio que eu chego lá que dá quase um alqueire de cumprimento, para você poder ir lá, olhar tudo bonitinho, chegar e notificar uma empresa. Como que faz? E na próxima vez que eu for voltar lá, vocês entenderam? A gente tem que ver isso. Tem que organizar a nossa casa para poder cobrar. Tá? Tem que fortalecer comunicação. Hoje, um principal problema nosso chama-se comunicação. Não tem a comunicação. A nossa coordenadora, ela passa apurada, a gente passa a demanda, passa para os outros setores responsáveis, mas não tem resolução. Entendeu? Então, se não tiver ajuda dos setores, se não tiver uma melhor comunicação, não adianta a gente notificar, não adianta a gente montar, que não vai adiantar. Vai aumentar a demanda, tanto da parte do jurídico, quanto da parte do fiscal de postura, e não vai resolver. Entendeu? Você teria alguma sugestão, assim? Essa questão da comunicação, porque hoje a logística reversa é falha aqui na questão dos comerciantes. Então, querendo ou não, o descarte deles fica à mercê do tempo, fica desprotegido, entendeu? Então é onde que gera foco e gera uma distorção maior. Isso. Então, do seu ponto de vista, o projeto hoje, a gente não é que você não é a favor, ele não está adaptado com a realidade que a gente vive hoje. Sim, ele não está adaptado, ele tem que ser melhor, tem que ser mais refinado, digamos. Entendeu? Lembrando que nós temos só 2 fiscais de postura no município todo, né, para atender todas as denúncias e demandas. Então, enxugar gelo, né? Isso. Você dá um exemplo. Mas tem muitos lugares que não abrem para vocês, tem muitos lugares abandonados, assim, que vai gerar toda essa demanda. Porque pelo que a Cora me falou, o pessoal abre as portas, né?
É a questão assim, de abrir, a gente não tem dificuldade quanto à abertura de portas. Recusa, é muito raro a gente ter recusa. Até aconteceu essa semana que foi de uma denúncia de um vizinho e aí a gente não conseguiu entrar, mas isso é raro de acontecer. Mas a gente tem muita casa fechada que é de trabalhadores do horário comercial, né? Tem os meninos que fazem o resgate fora do horário, mas nem sempre a gente consegue resgatar 100% das casas, fica ainda muito imóvel fechado. E hoje, ô Poliana, vocês estão, a equipe de vocês hoje para atender os bairros são quantas pessoas? A gente tem um total de 27 ACEs, né? Só que a gente tem 2 supervisores e um administrativo. Então a gente tem um total de 24 ACE no campo. Entendi. E agora eu quero te fazer uma pergunta, assim, você que vive o dia a dia de vocês, se alguém quiser responder, qual a maior dificuldade quando você entra lá tem um foco ali, qual que é a maior dificuldade de vocês ali? Vamos falar? A gente tá com pouco. Troquei essa água ontem, você acredita? A pessoa fala. De jeito. Por quê? A empresa de abastecimento de água, ela tem aquela falha que a gente é acostumado, certo? Chega no período de chuva, os moradores tentam estocar água o máximo possível para que não passem apurados futuramente. Só que esquecem de tampar o bendito do reservatório. Aí a gente vai, orienta e quer debater, não, mas essa água é de ontem, tá, é de ontem, mas tantos dias demora para eclodir, para virar larva e por aí adiante. Entendeu? Aí, no caso, igual a Poliana falou, a gente quase não tem recurso, muito raro, índice de casas fechadas baixou bastante, só que, a partir do momento que começar a questão de notificação, vai aumentar exponencialmente. O pessoal tem aquele preconceito de vocês chegar lá e ter alguém de vocês dentro da casa, aqui na minha casa tem um foco, existe isso ou não? Existe. Na verdade, a maioria das pessoas acham que o agente está lá, os meninos vão de concordar, eu creio. O pessoal da Zona Norte vai vir aqui para reparar minha casa, vai vir aqui para danar comigo. Eles não sabem que é uma força a mais, né? Entendeu? Por quê? Eu aposto que nenhum de vocês aqui tem aquele tempo de ficar dando uma volta no quintal para ver o que tem. Se está alguma coisa que você esqueceu lá que está parando água, se você lembrou de olhar o ralinho lá da parte externa da sua casa para ver se não tem nada. Entendeu? Nós estamos aqui para auxiliá-los, para auxiliar o morador. E a minha casa nunca tem fogo, Paulo. Você lembra? O Vega comentou sobre isso, né? Aquele cara mandou mensagem Nossa louca, o Senhora. Chechel mandou mensagem. Eu mandei pro Chechel lá, ué. Foi. Um cara aí falou, Achou 5 focos na casa dele. nossa, aquele cara me perturbou umas 3 semanas, eu mandando pra A Poliana. minha casa nunca tem foco, é sempre a do vizinho. Meu amigo, eu vou no Barretos, escutei na rádio, aí lá tá tendo um caso de dengue também, eles estavam fiscalizando, aí eles achou foco. Aquele banheiro que de festa final de semana, uma vez no mês, uma vez no ano, o vaso cheio de lava da dengue. O cano de ladrão da caixa d'água cheio de lava da dengue. Fica um resto d'água dentro, o mosquito vai lá e bota os outros. Aí até no cano do ladrão. Não, a gente já achou foco em concha de caramujo, Aí, ó. papel de bala que às vezes não abre ele por completo, fica aquela aguinha empoçada. Nós achamos tampa de garrafa, casca de ovo. É quantos dias que bota o ovinho e vira mosquito? É 5 dias? Pode durar 5 dias. E no final da chuva é uma época de mais fogo, porque as águas não derramam, a água fica senta na água e vira mosquito. Aí que está o agravo. Por quê? Quando se trata de criador, a mosquita ela bota entre a água e a parte seca. Porque se ela se molhar, ela vai morrer. Isso. Então ela bota ali, quando o reservatório enche, que chega no ovo, é onde que eclode. Entendeu? Aí o porquê que a gente orienta sempre, quando vai na casa do morador que acha foco, você tem que lavar pelo menos 2 vezes na semana. Lavar, pegar a bucha, esfregar nas paredes do reservatório e jogar água fora. Entendeu? Por isso. Tinha uma dúvida boba aqui, o foco lá, por exemplo, que você chegou lá, viu lá,
Vocês aplicou lá o tem que aplicar, né? Morre na hora, como é que é isso? Não. Esse que a gente trabalha hoje, ele é um larvicida biológico. É um bacilo que ele age no sistema digestivo da larva. Demora 12 horas para ele começar a fazer efeito. Mas sim, ele elimina as larvas com o passar do tempo. Não é que vai matar na hora, Não. E nós temos também a população flutuante, porque hoje nós temos muitos alojamentos, né? E esses alojamentos, eu não sei se... Quem ali tem comprometimento, igual você falou, de todo dia estar olhando, né? Então, hoje nós temos muita empresa, população flutuante. Então, são casos individuais que realmente não adianta uma multa generalizada nisso, né? Deixa eu perguntar aqui. Você falou em falta de comunicação, qual que seria essa comunicação? A comunicação, assim, a gente passa a demanda para os outros setores. No caso, nós passamos para a nossa coordenadora, que é a Poliane, ela vai entrar em contato com os demais setores. Muitas das vezes não somos atendidos, entendeu? Teria que ser uma rede inteira trabalhando. Tem que conectar bem. Um exemplo prático, época de mutirão de limpeza. Não trabalhamos todos em conjunto? A gente não consegue tirar caminhões e caminhões de lixo. É da mesma forma. Se a gente manter um padrão de comunicação, um padrão de interação de setores, a gente consegue facilmente dar uma diminuída nos casos. Entendeu? O mutirão ajuda muito. Ajuda e não ajuda. Por quê? Desculpa o palavreado novamente, que eu vou ser chucro, tá? Assim, dependendo da pessoa, entre aspas, ela é muito lisa, digamos. Por quê? Você vai passar lá hoje, você vai limpar o quintal dela, tirar tudo que está acumulando, para você ouvir depois, que dia que vocês vão vir aqui limpar meu quintal de novo? Ah lá, pode olhar para os colegas. Toda vez é a mesma coisa. O pessoal espera a gente, fala, que dia que você vai vir limpar meu quintal de novo? Tá precisando já. Não. Então, assim, na minha visão. Outra coisa que eu sou super contra, é fazer mutirão de limpeza. Não é função de ACE. Entendeu? Por quê? Porque antes a gente fazia o trabalho de recolher tudo que estava dentro da casa do morador. Tinha casa que a gente tirava 6, 7 sacos de lixo. Até mais. Só que a gente voltava no próximo tratamento, estava pior. Entendeu? Então acabava que a gente diminuía o raio de ação nosso para ficar preso em alguns lugares onde era complicado essa questão de organização. Eu trabalhei na reciclagem, eu fiz parte do mutirão, sabe? Nossa, mas que tirava de lixo nos bairros, meu Deus, assusta. Então, assim, nessa questão do projeto de notificação, é complicado. Mas esse é muito bom colocar igual estava falando com a Poliana, o que a gente não puder fazer para ajudar, acho que você está falando em nome de todos, né? A gente entendeu que é uma parte de comunicação entre setores e conta com a gente para estar aí procurando resolver isso. E eu entendi que, como vocês têm razão, até perguntei aqui a Lauriane, porque eu penso, vamos supor, a pessoa CAD único, tem condição, como que ela vai pagar uma multa? E realmente foi no CPF dela, a Lauriane estava conversando comigo. Então, realmente, como você disse, é uma vaga de 2 mundos. Né? Então, a importância de vocês virem aqui. Todo projeto, as pessoas que forem envolvidas viessem na Câmara, sairiam daqui projetos mais relevantes mesmo. Porque, assim, eu sei que nem cogitaram a questão, eu creio ainda, da questão de valores. Porque quem, nesse caso, seria a prefeitura que ia fazer o decreto.
Entendeu? Porque aí, vamos supor, igual a senhora falou, questão do caminho. A pessoa que já está lá, questão de vulnerabilidade, às vezes está com quantas crianças, depende do CAD único, vamos supor, é 1/4 do salário que recebe. Entendeu? Aí vem um negócio. É igual tá falando dela, a questão da reciclagem, né? Acaba que a maioria deles que acumulam é pensando em ganhar mais. Ou seja, eles tiram aquilo ali deles. Que é onde eu falo. Por quê? Em relação a esses setores. Como que é? A gente conversando com a questão da indústria propriamente, fortalecer a questão do incentivo à rota de reciclagem. Ou seja, não pegue permanentemente para evitar o acúmulo e assim conseguir o aumento de produtos. Wilber, muito obrigado, viu, pela explanação. Salve de palmas, viu? Pessoal, gostaria de saber se mais algum colega aí gostaria de fazer uso da palavra. Cadê o Bigode? O Bigode tá aí, não? O Bigode já vem pegando a turma. Cadê o Bigode? Pô, que a gente ouviu aí. Cadê? Olha lá, o Marcelo, vou Marcelo. Veterano. Roninho, cadê o Roninho? Roninho tá por ali também. Gente, alguém quer fazer uso da palavra? Oh, eu sabia que você não ia decepcionar. Esse é o Bigode. Bigode, vai na plenária lá, como é que tá te ouvindo? Fica à vontade, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui os nossos vereadores, nossos colegas. É um momento de muita satisfação nossa de estar aqui participando junto de vocês. Fazer leis, ela requer muito, assim, vamos dizer assim, uma atividade muito intensiva em questão na hora de aplicar. Como que vai aplicar? Quem que está recebendo essa notificação, essa multa? Como que vai ser? Como o nosso novo colega falou. É muito importante nós tratarmos de assuntos aqui que sejam relevantes. E a questão do entrar no dia a dia das casas somos nós. E igual outra questão, o trabalho tem que ser bem efetivo. Não só o nosso departamento, mas como a prefeitura como um todo. Precisamos estar trabalhando em mão dadas, seja do setor de limpeza pública, seja dos fiscais de postura, e seja de vocês também, o qual está cumprindo o papel de fiscalizar o executivo e também no cumprimento de fazer as leis. Isso é muito importante, porque quando nós deparamos uma situação nas casas das pessoas, é difícil. Nós tratamos isso aí praticamente 365 dias, falando da população as mesmas coisas. A cada 60 dias nós voltamos nas casas das pessoas, falamos a respeito do que é a dengue, o que ela representa no dia a dia das pessoas. Várias vezes vocês sabem isso, são ceifados por questão da dengue. Hoje, acho que até abril agora desse ano, eu fiz uma pesquisa, foi mais de 1.700 pessoas que foram vítimas da dengue. Fernando já teve 2 casos de óbito por causa da dengue. A questão da multa, talvez no momento, talvez não seria interessante, porque os projetos que já estão, as leis que já estão aí, sobre limpeza, né, sobre questões de notificação, eu creio que deveriam ser um pouco mais efetivas. Como? Junto com os agentes nas casas, né, como a colega falou, a nossa coordenadora tem o poder de polícia, porém, nós temos que estar visando a questão do quê? Naquela casa que não deixam entrar, né? Aquela casa que já está desabitada há vários tempos, não tem condições de entrar, aí exige, requer o poder de polícia para estar entrando naquela casa, ou no comércio, que seja, entendeu? Agora falou, a questão da recusa é muito grande, em alguns aspectos, não são todos. Tem pessoas que chegam lá, cadê o seu crachado? Você tem que se virar nos 30.
falar que ó, o crachá ficou em casa ou não tinha o crachá. Houve um fato que eu cheguei numa casa conjunto com a gente, ele perguntou, cadê o seu crachá? Eu tive que, na época tinha um papelzinho do ponto, eu tive que mostrar para ele, sabe isso aqui serve para o senhor? Então a DENG não é brincadeira. Hoje nós estamos aqui tratando desse assunto, amanhã pode ser um ente querido nosso que está lá, sendo velado por causa da DENG. Então eu creio que a questão da multa, acho que a priori não seria muito relevante. Tem que tratar um pouco mais da questão para amadurecer mais. Essa é a minha visão. Entendeu? Já estou com 11 anos na zoonose, a gente vê que cada dia é um cenário diferente. Cada dia você depara com uma situação que fala, não é possível que eu estou me deparando com uma situação dessa. O morador, às vezes, igual o nosso colega falou, quem de nós tirou 5 minutos? Choveu essa noite, não choveu? Qual de nós tirou 5 minutos para não olhar no setor da nossa casa? Olhou se a nossa casa, a nossa caixa d'água está tampada. Então são questões que dependem de cada um de nós. Ao sairmos daqui, nós temos que pôr em prática. E ela tem que estar fazendo vítimas. A cada dia, cada hora, cada minuto, está sendo uma vítima, morrendo para dentro. Essa é a minha visão. Mais algum novo colega aí quer fazer uso da palavra? Vinícius, cadê o Vinícius? Está por aí? Eu gostaria de ouvir você também, mãe. Salve de palmas pro Vinícius aí. Ele estava ali, ó. Pessoal, boa tarde. A respeito desse projeto, eu até conversei com a Rose ali agora que eu cheguei. É um pouco complicado, igual falou nossa vereadora Nara. A população onde tem muitos focos, as casas que tem bastante foco, geralmente são pessoas com um poder aquisitivo menor. Então, se você trabalhar multando esse tipo de pessoa, você vai gerar um desgaste muito forte, muito grande. Até porque você pode fazer uma visita hoje e encontrar foco. Aí o vizinho passa uma semana e te liga, vai lá naquela casa do cidadão e tem foco lá de novo. Você volta lá e encontra de novo. Então você vai ficar 6 meses indo lá no período da chuva dando multa para essa pessoa. Então não resolve. E igual os meus amigos já falaram aí, o pessoal do trabalho. O trabalho da dengue, a gente tem que focar em campanhas. É escola, é empresa, prédio público, juntar as outras secretarias, a Cláudia trabalha comigo, sabe? Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ajudar. Porque só 27 pessoas batendo na porta de 20 imóveis do Prata nunca vai resolver. Isso é uma cobrança difícil de fazer. Eu tenho uma dificuldade muito grande como coordenador, assim, às vezes, eu sei que as outras secretarias têm outros trabalhos a fazer. Eles ajudam conforme eles podem. Mas às vezes, num período crítico assim, os esforços deveriam estar direcionados ali no setor. Vamos ajudar mais a saúde nessa questão. Mas eu entendo, quando está chovendo, aumenta o problema para todo mundo, né? Não é só para a saúde. Então assim, eu acho que a gente pode pensar em novos projetos. Esse projeto, Animoso, eu acho assim, que a gente pode deixar de lado. Não é viável multar a população por causa disso, até porque existe muito foco em locais que a gente não tem acesso. Por exemplo, infraestrutura de cidade. Tem rede de esgoto, tem água pluvial, tem rede de esgoto clandestina. Então tem locais na cidade que tem muito mosquito, todo mundo anda ali naquele quarteirão, não encontra foco. Pô, mas tem mosquito demais, mas o que é isso? Mas aí vai ver o quê? Um esgoto antigo, de 30, 40 anos, que você lava a rua lá, sua casa, seu terreiro, aquela água corre, debaixo da canaleta, fica aquela água ali 4 meses parada, e ninguém tem acesso àquele mosquito voando. Então o que acontece? É injusto criar uma forma de multa para a população. Porque se tudo fosse certinho, a gente ficaria calado. Mas não é, existem erros. Uma cidade é construída em erros, né? A gente tem essas questões. Não é só o Prata, é o Brasil inteiro. Então acho assim que a gente pode pensar em outras situações. Campanhas.
Campanhas. Igual a Poliana falou, a gente vai nas escolas, a gente vai nos distritos, a gente lida com a população, a gente já faz o possível. Esse ano está um ano muito atípico, eu acho assim que o vírus deu uma ascendência muito forte, eu não sei por qual motivo. Pode ter sido um motivo ecológico, talvez o vírus ficou muito tempo adormecido e de repente está manifestando. Veio aquela vacina primeiro para a população de 7 a 14 anos, aí a vacina talvez está dando uma... é igual o Covid, começou a vacinar, não veio uma nova cepa de Covid, então agora vem a vacina da dengue. O que acontece? O vírus sofre uma mutação, isso é normal na população e a evolução dos vírus, das bactérias, e aí vem a vacina agora do chikungunya também, que foi uma coisa que eu e a Poliana viu semana passada, com a regional numa reunião. Uberlândia vai receber 232 mil doses, Araguari vai receber 27 mil doses, porque chikungunya está demais em Uberlândia e Araguari. Limpeza do corpo ajuda muito. Limpeza de corpo é uma coisa importante, porque o que acontece? Se os emissários do Prata, todos estivessem corretamente, o esgoto estivesse nos emissários, a gente teria um córrego mais limpo. Porque a gente coloca lebiste, a gente tem um peixe, o peixe nativo, ele come a larva do Aedes aegypti, mas o que acontece? Cai o esgoto no córrego. O que acontece? O pH da água fica extremamente alcalino, mata os peixes. Para a larva, belezinha, porque eu já encontrei larva de Aedes aegypti em pneu com resíduo de óleo diesel. Então assim, a larva está extremamente evolutiva. Então cada dia a gente está brigando com um mosquito extremamente adaptável. Então está ficando difícil. A vacina, eu vim aqui para falar uma verdade. O que vai ajudar nós é a vacina. O que vai ajudar a população dos trópicos será a vacina. Parabéns ao Instituto Butantan, né, que está produzindo vacina. Essa vacina de chikungunya é novidade, eu acredito que a maioria que nem sabia. Né, eu fiquei sabendo semana passada. Você vê, o chikungunya é uma doença que entrou aqui para nós no Brasil em meados de 2015, 2016. O Instituto Butantan começou a produzir, está aí, vai testar, já está no Uberlândia e Araguari. Só que nós temos que imaginar que o Aedes aegypti é um mosquito que tem mais de 60 doenças estudadas que ele pode transmitir para mamíferos. Então o que acontece? Essa luta nossa é constante, essa luta não acaba. Então a gente tem que continuar, vai ter vacina, vai ajudar, mas pessoas vão vir com novos vírus, vão adoecer. Então o que eu acho interessante, um projeto aqui para os novos vereadores, vamos fazer assim: saúde pública, período crítico, entre novembro e abril, muita chuva, entendo. Secretaria de Agricultura, muita estrada para arrumar, ponte quebrando, eu entendo. Meio ambiente, mesma coisa. Gente, mas esse período é muita gente doente com dengue, chikungunya. A Faber-Castell para, o Post-Pratão para, a cooperativa para, a prefeitura para, pessoas com atestados, menos produção. Então, se a gente criar uma estratégia das pessoas não adoecerem, seria legal. O que acontece? A gente precisa de apoio. É difícil, chega dezembro e janeiro, as escolas estão paradas, e é bem no ninho da explosão. Seria na hora de estar firme com as crianças, divulgando e fazendo campanha. Gincana, parando ali no semáforo, aqui, para aqui, entrega. Eu acho que esse contato social, às vezes, é muito bom, às vezes melhor que às vezes ficar só na residência, eliminando foco. É importantíssimo esse trabalho nosso, até porque a gente trabalha com meta. Se a gente não entrar, a gente não vem recurso estadual para nós, a gente tem que apresentar esses dados, digitar no sistema. Mas se a gente tiver apoio nesse período crítico, com, assim, sei lá, o mutirão de limpeza, é foda você fazer mutirão de limpeza, você vai limpar a casa do cidadão hoje, daqui uma semana ele está te ligando para você ir lá limpar de novo. Então, é o que eu te falei, uma espada de dois gumes. Vale a pena limpar, continuar limpando sem lixeira? Às vezes é importante. Às vezes é importante. Não é uma coisa que tem que ser rotineira, Nicoso, mas eu acho importante, nesse período de estiagem, a gente tem que fazer. Até a minha equipe concorda com isso. Os mais antigos ali, os mais novatos. A gente tem que fazer. Porque se a gente deixa para lá é ruim. Mas é triste. O último mutirão, até o Yuri não está aqui, mas o Yuri estava comigo e até ficou com raiva. Porque a gente entrou num terreno baldio lá no Primavera, e aí a pessoa saiu da casa e falou assim: corre aqui que a minha casa está muito suja. Pega aqui também, pega aqui. O secretário de saúde falou: o cara não aguenta mais, velho. Aí eu falei pro Yuri, falei: tá vendo o que é a realidade? Essa é a realidade. Então aqui a gente não pode apontar culpado. Ninguém é culpado por epidemias em cidade. Ninguém.
Isso é uma coisa que vai acontecer sempre. A gente tem que continuar trabalhando. E assim, o que eu tinha para falar era isso. Eu quero agradecer a minha equipe, que eu estou no Zoonose desde 2009. Muitos ali estão comigo desde essa época. E eu agradeço. É uma satisfação muito grande. Feliz por todo mundo. E agradeço a vocês, Ana e Rose, por ter feito esse projeto. E estamos aqui para discutir. Faça outro, esse aí não ficou belezinha, porque lutar não é o caminho, né? Beleza? Tem outras formas. E vamos se unindo. Se vocês acharem que a gente tem uma ideia melhor, Maurício, ó, Vinícius, vamos tentar pôr isso em prática, Poliana, entre em contato com nós e vamos fazer. Né, Cláudia? A Cláudia já esteve por lá, sabe o que é isso também. E pessoas que já tiveram dengue aqui sabem que é muito ruim. E chikungunya é muito pior, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento, porque o Uberlândia aí, ó, tá assim, tá do nosso lado. E é o que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Mais algum colega quer fazer uso da palavra? Tá tranquilo? Tudo certo? Algum novo colega vereador quer fazer uso? Nirose, quer falar alguma coisa? Fábio Stark? Doutora? Não? Tudo tranquilo, gente? Não, era só isso mesmo. Porque, na verdade, quando apresentou o projeto, foi o que eu falei para o Nirose. Os maiores interessados são os agentes. Então, são eles que estão lá no dia a dia, nas residências. Então, eles vão poder falar para nós. A minha experiência que eu tinha era essa, mas eu teria que ouvir para ver como que está. E é essa a questão. Parabéns a vocês, agentes. Porque isso aí, até então, se chegar a notificar o morador, não vai atrapalhar só a nossa função. Do agente comunitário de saúde também, porque eles não vão querer receber os ACS, às vezes com medo de que eles possam falar algo e assim trazer esse impacto também, tá? Beleza. Nirose? Posso falar com a Nirose? Eu quero só agradecer mais uma vez todos vocês que disponibilizaram o tempo, vieram aqui. É muito importante esse diálogo. E eu entendi que às vezes, né, nós vivemos numa democracia, nem todos pensam igualmente. Como eu falei para vocês, fui procurada por agentes e esse é o meu papel enquanto vereador, ouvir vocês. Então eu estou bem clara aqui as minhas ideias e contem aí com o meu apoio para o que precisarem. Tá bom? Meu muito obrigada a cada um que vieram. Pessoal, então é isso. Eu, como presidente dessa Casa de Leis, agradeço a cada um de vocês que tirou um tempinho aí, né, de serviço de vocês, para estar aqui com a gente. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião. A todos uma boa tarde.